O que a gente chama de matéria... Isso que você falou que é o que a gente chama de matéria escura, é só... O nome matéria escura é só uma convenção. É só uma convenção. Dark Matter. Eu nem lembro como que chegou, mas... assim, mas foi meio que uma brincadeira. E aí virou... Astrônomo não tem muito disso. Tipo, Black Hole também foi uma brincadeira. Buraco de minhoca também foi uma brincadeira. E aí acabou virando nome, sabe? Astrônomo é péssimo pra dar nome. É tipo os nomes do telescópio. Tipo, Very Large Telescope. Tipo, telescópio muito grande. Aí agora tem um extremamente... telescópio extremamente grande. Esse telescópio muito... Tipo assim, ele... Entendi. Astrônomo não sabe dar nome pras coisas, sabe? Só vai. Mas assim. aí a gente tem o James Webb e tem você mencionou Vera Rubin. Vera Rubin, que tá pra... Se não me engano, ele já começou, assim, as primeiras observações, mas tá na parte de calibração ainda. Né? Já até saiu algumas imagens dele há algum tempo atrás. E, assim, o Vera Rubin, ele vai mapear o céu todo dia, basicamente. E, assim, ele vai ter informação sobre o céu. Então, assim, enquanto ele tá olhando pra noite, né? Então, assim, ele tá no Chile, se não me engano, e aí ele vai mapear todo o céu, tipo, todo dia, gerando, assim, absurdos. Eu não lembro o número exato de quantos petabytes de dados vai gerar. Mas eu sei que o storage dele é tanto que é um problema. Tá tendo um problema os astrônomos para entender como que eles vão guardar tantos dados que o Vera Rubin vai resolver. E como o Vera Rubin ele vai mapear todo dia, você vai conseguir saber, tipo, acompanhar um evento, por exemplo, que, tipo, você não acompanharia, sabe? Um evento muito rápido, por exemplo. Então, o Vera Rubin, assim, ele é sensacional, assim. É um telescópio com um objetivo diferente do James Webb. Um objetivo diferente. O Vera Rubin é entender matéria escura, no caso. Por isso que o nome Vera Rubin, né? De matéria que ela é a precursora, a mãe da matéria escura, que a gente chama. Então, ele é entender matéria escura e energia escura. Então, por isso que ele vai mapear todo dia, né, o céu para tentar entender essas pequenas diferenças e tentar encontrar alguma resposta. Já o James Webb, não. O James Webb, a ideia dele era sempre observar o início do universo e atmosferas de exoplanetas, né? Então, ele tinha essas missões quando ele foi lançado. Exoplaneta é um planeta que poderia ter alguma semelhanças com a Terra. Não só com a Terra, seria... Então, acredita que tem um BO nisso? É mesmo? Tem um BO nisso, porque assim... Teve a convenção de 2006 que Plutão deixou de ser planeta, lembra? Que aí virou as três categorias. O que é um planeta, né? Tem que seguir 3 categorias. Primeiro, é orbitar o Sol. Necessariamente precisa orbitar o Sol. Segundo, ser esférico. Então, ele precisa ter gravidade suficiente... Então a Terra já tá fora. Não, a Terra continua dentro. E o terceiro é limpar a órbita. E quando a gente diz limpar a órbita, é que na órbita dele, ele tem que ser o objeto dominante. Por exemplo, a Terra tem a Lua, só que ainda assim a Lua meio que cede para a gravidade da Terra, né? Então a Terra limpou a órbita dela e a Terra é um planeta. Mercúrio, ele é pequeno. Inclusive, ele é, se não me engano, ele é quase o tamanho de Marte, assim, de Plutão. Só que qual a diferença dele para Plutão? Ele conseguiu limpar a órbita dele, Plutão não conseguiu limpar a órbita dele. Tem essas diferenças, né? Esse Mercúrio acho que é menor do que a Lua, se não me engano. Alguma coisa assim. Então, mas tem essa diferença. E aí, tem essas 3. Ok, beleza, essa é a definição de planeta. Só que, e um planeta fora do sistema solar não corresponde a orbitar o Sol. É verdade? Como que você define isso? E exoplaneta não é uma definição, tipo, oficial. E aí agora tem astrônomos entrando com pedido, né, pra IAU, né, ter outra convenção para modificarem novamente a definição de planeta, para introduzirem exoplanetas como planetas também. A gente foi meio babaca nessa daí, né? Então, mas é que na época a gente não tinha muita observação de exoplaneta, né? Então, assim, não, mas tá bom, mas só pode ser planeta se estiver em volta do Sol, não é estrela. É do Sol. Podia ser estrela, podia mudar pra estrela, né? Mas é que tem um buraco negro também, né? Aí tem mas aí, não tem que tirar essa aí. Mas eles estão entrando com um pedido pra mudar isso aí, já tem alguns astrônomos entrando com um pedido pra mudar pra exoplanetas serem oficialmente planetas. Mas tem essa, mas exoplaneta são planetas que estão fora do sistema solar. Tá, não necessariamente planetas que poderiam abrigar a vida como a gente conhece. Não, essa geralmente a gente chama de Terra 2.0. Tá. Né? Mas pode ser planetas como Júpiter. A maioria que a gente encontra é tipo Júpiter. A maioria é gigantes gasosos. Tipo, geralmente é porque... Não só porque eles
Tipo, a gente não sabe se eles são a maioria no universo, mas é porque são mais fáceis de enxergar, porque eles são maiores. Entendi. Então, assim, quando eles estão passando na frente da estrela, a gente sabe Dá uma que... facilitada, entendi. Uma facilitada. A gente falou um pouco de matéria escura, e aí tu mencionou também energia escura, que o telescópio Vera Rubin vai ficar... esse é o objetivo deles, da matéria escura e energia escura. Energia escura seria o que tá fazendo o universo se expandir? Que a gente não sabe de que diabo é isso também. Que não sabe o que diabo é isso e corresponde a 70% do universo, porque 25% é matéria escura, 5% é matéria visível, e aí 70% do universo é energia escura, que a gente não faz a mínima ideia do que seja. A gente só sabe que tem alguma coisa expandindo no universo. A gente imagina que precisa que exista alguma coisa para o universo se comportar como ele se comporta, e a gente chama isso de energia escura. Então, quer a história? Quero, quer a história? porra. Então, Sempre quero a história. Então, é o seguinte, a história é o seguinte. Einstein, como sempre, Einstein está sempre na cena do crime, assim. Ele sempre está na cena do crime. Quando é que a gente vai ter um outro gênio que nem o Einstein, cara? Cara, eu acho que a gente tem, tipo, Kip Thorne. Tá. Eu sou da opinião que a gente já tem. Legal. Ele só não tem tanta evidência quanto o Einstein tem. Mas... Vamos ter que esperar ele morrer, né? Porque é isso que acontece. Veramente é o que acontece, né? Tipo... Mas, assim, vivo é o Kip Thorne, sabe? Tipo, ele é muito foda no que... Tipo, ele é o cara das ondas gravitacionais, né? O prêmio Nobel dele é das ondas gravitacionais. Então, assim, imagina, o cara tava prevendo uma coisa que ele nem sabia que existia. Cara, isso aqui parece muito interessante mesmo. E não foi só porque eu fiz a revisão técnica, mas é interessante. Eu já tinha lido ele em inglês. Essa é a primeira vez que veio pro Brasil, porque esse livro é de 2015, se não me engano. Então é a primeira vez que ele veio pro Brasil e eu já tinha lido em inglês e eu acho muito foda. Legal. Mas, enfim, basicamente, Einstein, quando ele estava chegando lá nas equações dele, para explicar o cosmos, basicamente, a expansão, o universo, o tecido do universo, ele chegou à conclusão, ele pensou assim, ok, se tem uma força atrativa, que é a força gravitacional, deve ter uma força que é repulsiva, né? Deve ter o que é contra a força gravitacional. Porque a força eletromagnética já tem isso, né? Porque ela pode ser repulsiva ou atrativa. E ele pensou nisso. Aí o que ele fez? Ele colocou uma constante lá, que é um lambda. É um lambda dentro dessas equações. Ok. Isso foi em 1913, 14, por aí. Chegou década de 20. Em 1929, se não me engano. O Hubble, no caso, o astrônomo Hubble, Edwin Hubble. O ser humano Hubble. O ser humano Hubble. Ele está lá fazendo as análises dele, observando. Ele chega à conclusão que o universo está se expandindo. Só que não aceleradamente. Tipo, ele chega na conclusão que está se expandindo apenas linearmente, assim, tá se expandindo. Tá. Ele chega nessa conclusão. O Einstein olha para aquelas conclusões e ele fala, ok, isso não bate com o que eu coloquei, com aquela constante, então eu vou remover essa constante, porque não faz sentido, porque no caso ali, teria que ser uma coisa teria que acelerar, né? Beleza. Passou-se muito tempo, Einstein morreu, Hubble morreu, o telescópio Hubble foi lançado, com o objetivo de entender melhor o que o Hubble humano tinha encontrado. O telescópio Hubble foi lançado na década de 90, a primeira coisa que ele observa é, o universo está se expandindo aceleradamente. Primeira coisa que ele descobre é que o Einstein estava certo. Primeira coisa, aí os astrônomos, putz, agora volta a constante cosmológica de volta. E aí essa constante cosmológica, ela tá muito associada a essa questão da energia escura. Tipo, o que é essa constante cosmológica? O que ela representa na equação? A gente não sabe. Então, assim, é a questão da matéria da energia escura. Aí colocou o nome de energia escura e ficou. Mas, assim, então, aí vem a piada do... Até quando Einstein acha que estava errado, ele estava certo. Mas essa foi a história da energia escura, né? E como os astrônomos voltaram com essa ideia, né? Porque o Hubble tinha mostrado. E aí agora a gente tem esse pepino pra resolver também, né? Que é a energia Como é que tu escura. sabe essas historinhas todas aí, cara? Cara, você vai vendo, assim, tipo, você vai lendo as coisas. Eu gosto muito de fofoca de físico, sabe? Eu gosto muito de fofoca de... E é umas brigas tão, assim, sabe? Que eu me perco, assim, nessas histórias. Perguntei isso porque